Lançamento de equipe e mão de obra. Para realizar o lançamento de equipamento e mão de obra, nós já precisamos ter realizado o cronograma. Então, nós já precisamos ter realizado aqui os lançamentos das quantidades ou dos percentuais previstos em cada mês, para que nós possamos aí entrar nessa parte de planejamento de equipamento e mão de obra. Então, nas outras videoaulas nós já passamos por todas essas opções. E por último, nós temos a opção aqui de lançamento de equipamento e mão de obra. Nessa opção de planejamento de equipamento e mão de obra, nós precisamos selecionar um insumo específico. Por exemplo, vou selecionar essa betoneira. E o sistema vai nos dar a opção de informar o mês, por exemplo, o mês de junho, e informar qual que é a quantidade real que nós precisamos desse insumo nessa etapa. Então, o sistema vai fazer o cálculo do cronograma de permanência, ele vai apresentar para a gente quais são as quantidades previstas para aquela etapa, só que caso vocês não gostem do cálculo do sistema, não gostem da apresentação que foi feita pelo sistema e você queira alterar aquela quantidade, o sistema vai te permitir fazer essa alteração. Simplesmente você vem na sua opção e fala, ao invés de 3 betoneiras que o sistema apresentou, eu quero só 2. E aí eu mando adicionar. Fazendo isso, quando a gente tirar o relatório de cronograma de permanência, quando a gente aí tirar o histograma, ao invés de apresentar 3 betoneiras, como um exemplo que eu dei, nós vamos aí apresentar só 2 betoneiras. Ok? E o que acontece? Essa tela ainda nos dá a opção de manter a quantidade informada ao calcular. O que isso quer dizer? Caso a gente marque esse flag e mande gravar, mesmo se a gente alterar o planejamento, né, alguma quantidade, algum percentual previsto na etapa, e mandar calcular novamente o nosso cronograma de permanência, o sistema ainda assim vai manter essa quantidade desse equipamento, desse insumo que a gente informou. Então, a gente precisa aí ficar com bastante atenção nessa opção, porque caso haja alterações posteriores e esse flag estiver marcado, o sistema não vai alterar as quantidades informadas no relatório de histograma. Então, é perigoso às vezes a gente mandar calcular e o sistema não alterar e isso gerar dúvidas. Caso vocês optem por esta opção, vocês precisam aí tomar bastante cuidado na hora de visualizar o histograma. Então, essa opção, ela é uma opção onde que nós conseguimos gerar novamente um histograma com as quantidades reais ou com as quantidades que estão mais próximas do real, para que nós possamos apresentar o relatório para nosso cliente ou até para uma diretoria da empresa, onde que nós vamos conseguir ver as quantidades de mão de obra e de equipamento conforme o desejo, conforme a expertise de cada engenheiro no momento de estar fazendo o orçamento, para colocar aí essas quantidades dentro do relatório conforme aí o desejado.